Josué capítulo 9, a partir do versículo 14. Josué vai ser o 6º livro da Bíblia. Josué 9, versículo 14. Quem encontrou aqui? Diga amém. Diz assim: então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles, que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. É isso mesmo que você está lendo aí? Josué capítulo 9, versículo 14, é isso mesmo? Eu vou ler de novo então. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles, que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Amém? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento agora, aberta, tá bom? Fecha os teus olhos agora. Nós vamos fazer mais uma oração. Nós vamos abrir o nosso coração para o Senhor nessa noite. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Meu Pai, nós abrimos o nosso coração para a Tua palavra, meu Pai. Fala poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus. Toma o teu assento. Já fale para essa pessoa que está do teu lado, fale assim para ela: não converse comigo. Desde o início, em todas essas semanas, o que falamos mais sobre os cananeus era que não havia acordo com eles, nem um trato, nem acordo e nem amizade. Lembra da história da Diná? Quem lembra aqui? Nós falamos sobre ela. Quem lembra aqui? O jovem estuprou ela. Aquela moça, o que ela queria era só conhecer o lugar. E a palavra diz que aquele moço que estuprou a Diná era o jovem mais honrado do lugar. Se ele era o mais honrado, e os demais? Então os cananitas, eles eram traiçoeiros, mentirosos. E a história hoje, o relato de hoje é sobre os gibeonitas. Eram também pessoas dali. E quando eles souberam, amados, que Israel iria tomar aquele lugar, já tinham tomado Jericó, eles chegaram até Josué e falaram para ele que queriam um acordo com ele. Nós queremos uma aliança. Então Josué, desconfiado, perguntou a eles: olha, de onde são vocês? Que cidade vocês moram? Porque se vocês forem aqui de Canaã, nós não podemos fazer acordo com vocês. Pelo contrário, vocês serão mortos. Não, nós não somos daqui, somos de um lugar distante. Então eles mesmos rasgaram as suas roupas. Olha, Josué, quando saímos do nosso país, da nossa cidade, essa roupa aqui era nova. Esses pães aqui eram novos. Viajamos de longe porque soubemos sobre o Deus de Israel e queremos também segui-lo. Era tudo mentira. E o que aconteceu, irmãos? Vamos ler de novo aqui, versículo 14. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles. Olhe para mim aqui. Eu pergunto para você: Josué era experiente? Para você ver como as pessoas, até os mais experientes, os cananeus, conseguem enganar. O Josué era aquela pessoa que passou por todas as situações possíveis. Ele saiu do Egito, ele viu as pragas no Egito, atravessou o Mar Vermelho, o Rio Jordão. Falta de experiência não era.
Mas pastor, por que que eles aceitaram o acordo? Nós vamos ver nessa noite. O que é que o diabo ele faz? Porque acredito que você já ouviu aquele termo, o lobo disfarçado de ovelha. Amados, quando o cananeu, ela quer enganar você, ela não vai falar para você que quer enganar você. O diabo vai falar para você: olha, eu quero levar você para o inferno, eu quero que você perca a tua salvação. Ele não vai falar isso para você, pelo contrário, ele vai elogiar você, ele vai fazer de tudo para que você aceite o acordo. Agora, depois de aceitar também, não tem volta, irmãos. Tem acordos que não tem volta. Vamos ver aqui, procure aí o livro de Êxodo, Êxodo capítulo 34. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Então, amados, com cananeu não tem acordo. Pastor, isso mudou? Não, não mudou. Capítulo 34, versículo 12. Quem encontrou, diga amém. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra, aonde hás de entrar. Preste atenção aqui, olhe para mim. Deus já está alertando eles antes deles entrarem. Antes deles conquistarem Canaã, Deus já estava chamando a atenção deles. Olha, quando você for para o Parque Araxá, é só uma brincadeira, tá bom? Só para você entender. Quando você for para o Parque Araxá, cuidado com o pessoal de lá. Compreendeu? É só uma maneira de você entender. Então, antes deles irem para Canaã, para a conquista de Canaã, Deus já tinha chamado a atenção deles. Não faça acordo com eles. Eles são traiçoeiros, eles são mentirosos. Aqui, ó. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra, aonde há de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os teus altares derrubareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis. Porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso, para que não faças aliança com os moradores da terra. E quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, comas também dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas prostituindo-se com seus deuses, façam também teus filhos se prostituam com seus deuses. Olhem para mim, já ouviu aquele termo? Você está no lugar errado, na hora errada. Talvez você não tenha culpa nenhuma, mas você está lá, com aquela pessoa errada. As amizades, amados, fazem muita diferença. Procure ser amigo e andar com pessoas do bem, que tenham a mesma fé que você. Não adianta eu estar procurando amizade com pessoas do mundo, vão me atrapalhar. Outra coisa, cada vez que você faz um acordo com uma pessoa do mundo, você nunca vai ganhar. Sempre eles vão tirar proveito de você. Pode ter certeza disso. Vamos voltar. Então eles não poderiam fazer acordo. Josué capítulo 9. Preste atenção que facilmente, amados, eles enganaram Josué. Facilmente. Pastor, como pode acontecer isso? Irmãos, as pessoas inventam cada história, que às vezes você até chora, você até pensa que é verdade. Aconteceu isso comigo já. Ah, pastor, porque eu tenho que ir, porque a minha avó morreu. Olha, eu preciso do dinheiro da passagem. Algumas histórias podem até ser verdadeiras, mas por causa de muitos, a gente não pode acreditar só em um. Vamos lá, Josué capítulo 9, versículo 8, ó. Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois vós? E de onde vindes? E lhe responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama,
e tudo quanto fez no Egito. Compreenderam? Eles usaram até o nome do Senhor, elogiaram. Olha, nós sabemos que em Israel há grandes líderes. Vocês são homens de Deus, vocês são mulheres de Deus. Amados, vai até o ego da pessoa. Cuidado com esses elogios. Você pode ser elogiado? Pode, mas às vezes de uma forma demasiada. Você tem que desconfiar. A pessoa está elogiando você demais. Gibeão era uma cidade a cerca de 11 quilômetros de Betel e a cerca de 16 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Então, amados, era uma cidade perto de onde eles estavam. Mas o que eles disseram? Não somos daqui, somos de longe. Nós queremos fazer um acordo com vocês por causa do Deus de vocês. Nós queremos até ser evangélicos. Nós queremos até ir para a igreja. E eles podem vir para a igreja sim, mas só para tirar algum proveito, para fazer você de bobo ou para fazer alguém de bobo. Enganaram até o Josué. Aqui, versículo 9. E lhe responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus. Amados, as pessoas usam até o nome de Deus. Há um mandamento: não usarás o nome do teu Deus em vão, para pedir dinheiro no nome de Deus. Nós temos que ter cuidado, amados. Nós temos que temer o nome do Senhor, usar o nome do Senhor em proveito próprio, para beneficiar você mesmo. Não, nós estamos aqui por causa do Senhor. Nós ouvimos a fama de Israel, o ego do Josué. Havia os príncipes com ele, eram 12 com ele ali, os principais. Mas preste atenção aqui, versículo 16. Isso aqui depois que eles fizeram. Não, vamos ler a partir do versículo 15, só para você entender. E Josué fez paz com eles, e fez um acordo com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos, e que moravam no meio deles. Quanto tempo durou aquela farsa? 3 dias, irmãos. Mas não tinha mais jeito, o acordo já estava feito. Continuando aqui. Porque partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. E suas cidades eram Gibeon, e Sefira, e Beete, e Kiriate Jearim. Agora veja o versículo 18, que também isso aqui é importante. E os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurava contra os príncipes. Olhem para mim aqui. Quando eles descobriram a verdade, o que deveriam fazer? Tirar a vida deles, por 2 razões. Primeiro, porque mentiram. Quando você mente, amado, você já perde a razão. Agora, por que também deveriam morrer? Porque eram de Canaã, não tinha acordo. Só que eles fizeram juramento, não poderia mais tirar a vida deles. Então chegaram as próprias pessoas de Israel: Josué, a ordem de Moisés, o mandamento do Senhor é para tirar a vida dessas pessoas. Não podemos. Fizemos um juramento com elas. Aquela situação já trouxe um desconforto entre o próprio povo. Agora, por que aconteceu isso? Esses 2 motivos que nós lemos logo no início. Vamos ver aqui, versículo 14. Por que aconteceu isso? Por que eles foram enganados facilmente? Versículo 14.
Então os homens de Israel tomaram da provisão deles. Primeiro ponto, olhe para mim aqui. O que eram tomar da provisão? Receber os presentes. Josué tentando falar com eles: meu amigo, me diga aqui, de onde vocês são? Aí eles trocaram a história. Inclusive, Josué, olha, nós trouxemos isso aqui do nosso país e nós queremos entregar para os comandantes. Esse aqui é para você. Olha, essa nata de onde nós trouxemos é a melhor do Oriente. Os presentes, irmãos, eles aceitaram os presentes. Cuidado, quando você aceita um presente sem conhecer, um presente indevido, de alguma forma você já tem algum acordo com aquela pessoa. Nós trouxemos de longe esses presentes para os príncipes de Israel, eram 12, eles já conheciam a história. Então tudo foi armado, irmãos, e eles nem perceberam. Olha, vocês são grandes homens de Deus, por isso nós trouxemos esses presentes especiais. Já imaginou, amados, eles chegando com esses presentes na sua casa e todo o povo observando? O que é isso aí? Ah, nós ganhamos presentes. De quem? Dos gibeonitas. Por isso que vocês não querem tirar a vida deles. Compreendeu como acontece, irmãos? Olha a confusão que eles arranjaram. Agora não poderiam mais tirar a vida daquelas pessoas, porque aceitaram os presentes. Preste atenção aqui. Procura aí o livro de Provérbios. Provérbios 18. Então nós temos que ter cuidado, amados, com os presentes. Depois que você recebe, irmãos, a cobrança vem maior. É como o diabo. Ele dá para você algo, mas ele vai cobrar a tua própria alma. Provérbios 18 e o versículo 16. Quem encontrou aí? Ele diz: com presentes o homem alarga o seu caminho e o leva diante dos grandes. Eu me lembro, na época do namoro, quando eu ia para a casa da minha esposa, a gente ainda estava namorando. Toda vez que eu ia, eu levava um chocolate para ela. Quebra qualquer gelo, é ou não é? Pode estar chateada como for. Você deu um presente. Olha, eu lembrei de você. Lembra do professor Raimundo? Irmãos, o diabo trabalha sempre dessa forma. O professor Raimundo perguntava: meu amigo, me explica isso aqui. Aí ele falou: olha, se eu sei, eu digo que eu sei, mas se eu não sei também. Inclusive, eu estava vindo para essa aula e eu encontrei no caminho esse presente, e eu lembrei do senhor, receba aqui. Ele mesmo dava a resposta. Quem lembra disso aí? É isso aqui, amados, olha aqui, ó. Vamos ler de novo. Com presentes o homem alarga o seu caminho e o leva diante dos grandes. Pastor, então quer dizer que é proibido receber presentes? Eu não estou falando isso, mas você tem que ter cuidado. Então, quando eles receberam presentes, o que aconteceu? Desviou a atenção deles. Então o diabo, ele quer desviar a sua atenção. Eu quero saber, meu amigo, de onde vocês vieram. Não, Josué, eu falo já já, mas olha aqui, nós trouxemos isso para você. Aí mudou a história. Quando eles viram, já estava assinado o acordo. Procure o segundo livro dos Reis, no capítulo 20. Preste atenção que essa história se repete. O diabo trabalha sempre da mesma forma, irmãos. Sempre da mesma forma. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, a partir do versículo 12. Quem encontrou? Segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo 12. A história do rei Ezequias. Preste atenção no que aconteceu. Naquele tempo, enviou Berodaque Baladã,
filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvidos, e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que Ezequias não lhes mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens? E de onde vieram a ti? Disse Ezequias: vieram de um país muito remoto, da Babilônia. E disse-lhe: que viram em tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houverem em tua casa, e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até teus filhos, que procederem de ti e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Diga misericórdia. Como foi que eles fizeram? Agradaram Ezequias, elogiaram Ezequias. Olha, trouxemos um presente especial para o rei. Então, amados, ele mostrou a sua casa, mostrou o seu reino, como funcionava, como ele governava. Nós queremos saber, Ezequias, porque queremos fazer da mesma forma no nosso país. Olha, você é um grande líder. Quando você recebe um elogio, amados, de alguma forma, o teu coração, o teu ego, você vai gostar. Olha, aquela pessoa ali, ela não quer nada demais, apenas me elogiou. Aí veio o profeta Isaías, que tinha entendimento, e viu toda aquela comitiva embora. O que aconteceu, rei Ezequias? De onde são essas pessoas? Da Babilônia. E o que fizeram aqui? Não, me trouxeram presentes, falaram do Deus de Israel, me elogiaram o nosso país. E o que mais? O que você mostrou para ele? Tudo. A minha casa, o palácio, as riquezas. Ah, tá bom, Ezequias. O que vai acontecer é que tudo isso vai ser levado para a Babilônia. Eu pergunto para você, o Ezequias era bobo? Mas nesse momento, ele caiu de uma forma tão fácil. Exatamente, porque o diabo, mas ele vai falar com você naquilo que você gosta, não é naquilo que você não gosta. Ele vai exatamente naquilo que você quer, como ele fez com a Eva. A Eva não queria comer. Você tem que comer. Você vai ser como eu, vai ser como Deus. Não, não quero. Eva, come que emagrece. Mulher não gosta de ouvir isso aí? É assim as coisas, irmãos. Vai logo no ponto que a pessoa quer. Não, irmão, mas emagrece. A pessoa não sabe nem o que é. É um chá. Esse chá aqui veio não sei de onde. Pode até matar a pessoa. Irmãos, a gente está vendo isso aí claramente hoje. São tratamentos que matam as pessoas. Mas vai de encontro ainda o ego dela. Isso aqui vai melhorar você. Eva, vai emagrecer. Então me dê pelo menos 2. Então a história é sempre a mesma. Vai elogiar você, vai aparecer para você, amados, não é o diabo como ele é. Ele não vai falar para você que quer tirar a tua vida, que quer levar você para o inferno, não. Ele vai falar para você que aquilo é bom.
Vamos ver aqui o que o Senhor falou para a gente finalizar. Então tenha cuidado com os cananeus. Nós falamos durante 7 ou 8 semanas aqui só sobre esses cananeus. O que acontece quando você se envolve com um cananeu? Você se dá mal. Nunca uma pessoa que se envolve com o cananeu, com o diabo, com o moabita, com o amonita, com o filisteu, se dá bem. Mas a Eva estava conversando com o diabo, meu amigo. Como é que a pessoa conversa com o diabo e quer se dar bem? Vamos lá, para a gente finalizar. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 15. Exatamente como eu falei para você. Isso é o Senhor chamando a atenção de cada um de nós que somos seus servos. Evangelho de Mateus 7 e o versículo 15, quem encontrou? Diz assim, ó: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Quando eles apareceram, amados, para o Josué, aquela história, aquela conversa mole. Não, mas olha, Josué, nós queremos um acordo com Israel, porque vocês são pessoas especiais, vocês são pessoas de Deus. O Deus de vocês é o Deus verdadeiro. Tudo conversa. Na hora que descobriram, aí nada mais se pôde fazer. Então nós vamos orar, amados, para que Deus venha nos guardar dessas pessoas. Se enganou o Ezequias, enganou o Josué, pode enganar qualquer um. Amém? Só não enganou a quem? O Senhor. Você viu que todos eles quiseram enganar o Senhor com conversa mole, mas o Senhor tinha discernimento espiritual. Lembra do Ananias e Safira, que queria enganar o apóstolo Pedro? Ele falou: olha, você pode até me enganar, mas não engana o Espírito Santo. E ele morreu naquele mesmo lugar. Vamos orar então, vamos ficar de pé. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus. Pode enganar qualquer um, mas não vai enganar você. Pode enganar qualquer um, mas não vai me enganar, porque nós temos o Espírito Santo de Deus.